boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre desmatamento, vamos falar sobre ciclismo, vamos falar sobre música e meditação. Os nossos convidados são Vitor Friari, que é psicólogo, ele é diretor clínico do Centro de Mindfulness e Redução de Estresse. Ele já esteve aqui conosco, a gente até tentou fazer uma meditaçãozinha, né? E ele vai explicar para a gente como é que a meditação foi importante para a sobrevivência dos javalis selvagens, dos meninos lá da Tailândia. Prazer em tê-la aqui, Vitor. Prazer não estar aqui contigo de novo, Vera. Nós estamos com Marcos Freitas, que é coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, que é da COP da UFRJ, e ele vem nos falar sobre desmatamento. Prazer em tê-la aqui de novo. Prazer em estar com vocês, é sempre um grande prazer e muito agradável. Pois é, nós também achamos você ótimo. Obrigado. Estamos com Ana Luísa Carboni, que é da União de Ciclistas do Brasil, e ela vem nos falar da segurança para a mobilidade ativa. Ana Luísa, eu adorei quando eu descobri, vê se é verdade, que as principais vítimas de acidentes de trânsito são pedestres e ciclistas. É verdade. Olha isso. É verdade. É impressionante, né? E a gente está fazendo um trabalho bastante importante de incidência legislativa, que segundo a OMS, os países conseguiram reduzir. Esses números foram os que mudaram sua legislação e fiscalizaram essa legislação. Muito bom, ótimo. Nós estamos também com Marcela Mangabeira. Ela é cantora e ela vai fazer um show em homenagem, está fazendo um show em homenagem a Gal Costa. Quer dizer, mamãe ouvia, você ouvia junto, aí cresceu, ficou gostando da Gal. Criei esse amor infinito pela obra. Prazer em ter aqui, Marcela. Prazer é todo meu. E você não é baiana, mas é do Recife. Eu sou recifense, isso aí. Muito bom. E nós estamos com Camila Abreu. E a Camila vai explicar para vocês como é que nós estamos hoje, porque cada dia uma agonia, né? Pois é. Vou ficar com a plaquinha. Desculpe o transtorno, estamos em mudança. Bom, Vera, boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Bom, a gente gosta da sua participação, então participe com a gente pelo WhatsApp, pelo número 999035329. Mas se você quiser acompanhar pela internet, nós estamos no Twitter hoje. O nosso endereço é @scensura. Então participe, veja a gente ao vivo ou pelo Twitter ou em casa pela televisão, canal tradicional. Isso. Tá bom. Então tá. Deixa eu pedir para Marcela. Marcela, você não quer, acompanhada pelo seu diretor musical, Bucerra, que vocês trouxeram, muito bom. Mas é lógico. O que você vai mostrar pra gente? Bom, Obrigada, eu vou fazer uma das canções do show. Essa é a Mamãe Coragem, que é uma canção, né, do repertório da Tropicália, que é do Caetano e do Torquato Neto. E o Ivo Senra é o diretor musical do show e vai me acompanhar aqui hoje. Parabéns. Vamos lá? ver. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui-me embora. Mamãe, mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. Mamãe, mamãe, não chore. Pegue uns panos pra lavar, leia um romance. Veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar, fibra por fibra, os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Não chore nunca mais. Não adianta, eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito.
Adorei. Obrigada. Adorei. Você conseguiu, porque isso é que foi a tua bossa mesmo, foi pegar a Gal, fazer o repertório da Gal, mas fazer você cantando. Exatamente, essa era a minha meta, assim. Eu já vi vários projetos que são meio caricatos, assim, né? Uma pessoa que Tem vai... uma coisa um pouco cover. Assim, eu acho que existem duas maneiras de se fazer uma homenagem a um artista. Ou você vai puxar para uma coisa que remete diretamente ao artista, sei lá, cantar Clara Nunes e botar aquele arranjo de concha na cabeça. E vai fazer versões que parecem um pouco com os originais e tal. Ou você vai realmente fazer uma releitura, imprimir o seu olhar sobre aquela obra que já existe, que foi a opção que eu fiz. E, assim, os arranjos do Ivo foram essenciais para isso, assim. O Ivo é um cara muito visionário e ele conseguiu realmente trazer, em primeiro lugar, eu acho que para o universo da música contemporânea atual, né? A formação é bateria, guitarra e sintetizador, fazendo baixo e harmonia e alguns efeitos. E eu tinha muito essa preocupação de que eu pudesse imprimir a minha identidade cantando esse repertório. Então, é claro, é o repertório da Gal Costa, mas tem uma coisa muito voltada para mim, para as minhas interpretações, assim. As pessoas sempre me perguntam, mas como é que você fez para escolher o repertório, assim? Eu vi toda a obra da Gal de novo, que não foi nenhum sacrifício, porque é uma delícia, né? Foi muito prazeroso pra mim. Mas é isso mesmo, tua mãe que ouvia? Tua mãe e teu pai? Minha mãe tinha todos os discos da Gal, então eu tenho muito essa referência das capas dos discos, das músicas, desde a infância. Ela adorava a Gal? Muito. Tua mãe é de Pernambuco também? A minha mãe é de Campina Grande, Campina Grande da Paraíba. Hoje em dia ela mora em João Pessoa. Tá. Gente, Croácia 2-1, acabou o jogo, hein? França e Croácia. Tá bom, então. Tá bom. Tá legal. Mas é isso, assim, esse repertório, eu escolhi baseado em coisas que eu queria dizer hoje em dia. Músicas que eu gravaria, que eu queria dizer, esse discurso que eu queria dizer. Porque eu acho que tem muita coisa que é bacana, que é dos anos 70, mas tem coisa que você foi lá, como você viu tudo, você pensou umas coisas, garimpei. né? Mas o critério foi muito esse, assim, coisas que eu gostaria de dizer, que eu acho que cabem ser ditas hoje em dia. Tem umas músicas que são antigas, que a linguagem tem muitas gírias, muitas coisas da época, assim, que eu não sei se cabe tanto hoje em dia, se tem a mesma graça, se fica com a mesma propriedade. Então, meu critério foi muito esse. Essa música é das mais bonitas do Caetano na vida inteira dele. Eu gosto muito, eu sou suspeita. A letra é extraordinária, a música é uma beleza, e do jeito que você fez, ficou muito bonito. Ai, obrigada. Porque aí ainda tem essa coisa, ficou um pouquinho eletrônicazinha com cintilado. Fica totalmente 2018. Mas, para mim, eu me pergunto se para vocês também fica. Fica, né? Eu adorei. Não é? Eu já sou também suspeito porque eu adoro a Gal Costa. Uma pergunta que estava na minha cabeça é por que Gal? Assim, só porque eu tô... É porque ela é uma referência afetiva que eu tenho. Essa coisa da relação com a minha mãe e dos discos e das músicas que eu escuto desde a infância. Eu ainda não tinha tido oportunidade na minha carreira, nos trabalhos que eu fiz até hoje, de cantar canções dela. Ah, legal, então. Então eu resolvi aproveitar. Foi bacana isso, você ter feito uma coisa inteira, assim, um conjuntinho, entendeu? Sim. Não deslocar. Dá o serviço pra gente ficar sabendo quando é que é o dia. Então, o show vai ser amanhã, quinta-feira, dia 12 de julho, às 8h30 da noite, no Teatro Sérgio Porto, no Maitá, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser um prazer para mim. Que horas vai ser? 8h30 da noite. 8h30, isso. É um horário decente, tá Dia ótimo. 12, quinta-feira, no Sérgio Porto. Maravilha. Me diz uma coisa, eu sei que você faz muito sucesso no Oriente. Sim. É por causa desse seu look assim? Olha, posso dizer que é uma homenagem a eles. Mas não, na verdade, assim, durante muito tempo, eu fiz parte da gravadora Albatroz, que era a gravadora do Roberto Menescal, que fazia muitos projetos de bossa nova. Tem uma relação aí afetiva, né? Tem, e assim, essa gravadora fazia muitos projetos para a Ásia. Eles faziam muitas encomendas de... eles adoram o Roberto. Eles amam o Roberto, eles amam bossa nova. Assim, eu já tive a oportunidade de ir mais de uma vez para a Ásia fazer show, e eu sempre fiquei muito emocionada de ver como eles tratam bem os brasileiros. Eles têm paixão pelos brasileiros, paixão pela música brasileira. Então, eu gravei muitas coisas, muitas canções nesses projetos de bossa lounge pela gravadora do Menescal. E isso, assim, comecei há 11 anos atrás, né? Então, eu acumulei um número grande de canções gravadas, e com a internet,
isso perdeu de vista, assim, isso foi pelo mundo de uma maneira muito impressionante. E aí vai se assim. multiplicando, né, Marcela? Vai se espalhando, as pessoas vão mandando umas para as outras e baixam e recomendam. Então, assim, a coisa foi andando. Tem muita gente me conhece muito mais por causa desses projetos de Bossa Lounge, em que eu canto as músicas em inglês, do que eu cantando canções em português, assim. Tem muita gente que nem sabia que eu era brasileira. Aí se espanta quando sabe que eu sou brasileira. Não, eu vi na internet você cantando pelo menos 2 músicas. Agora não vou me lembrar porque eu acho que tenho esse problema da idade que eu esqueço as coisas. Mas vi várias coisas tuas e tudo assim muito ótimo sempre. Obrigada. Porque você foi descoberta um pouco por causa de televisão também. Tem um vínculo teu com televisão, não foi? Tem um vínculo, assim. Eu cheguei a participar... Conta pra mim como é que é a tua vidinha de decidir ser cantora. Então, eu não tenho aquela coisa assim de, cantava desde pequenininha e tal. Eu simplesmente descobri que eu cantava com 13 anos. Eu estava cantarolando uma música dentro da sala de aula. A professora ouviu, aí mandou todo mundo sentar. Senta todo mundo. Aí chamou Marcela. Aí eu já gelei, que eu já achei que eu tinha feito alguma coisa. Pronto, meu Deus. Vem aqui na frente da sala. Eu fui pra frente da sala. A professora falou assim... Canta aquilo que você estava cantando ali agora. Canta aqui para todo mundo. Aí eu fiquei com aquela cara de interrogação. Como assim, né? Então eu cantei e eu fui vendo a mudança no rosto dos meus colegas. Todo mundo ficou com aquela cara de, ela canta. Caramba, ela canta. E eu fiquei com cara de, eu canto, porque eu não sabia que eu fazia nada de diferente. Foi igualzinho a Alice Brandão. Igualzinho, foi exatamente o que aconteceu. Muito engraçado. Aí eu comecei a participar de festivais estudantis, aí entrei em banda de colégio, cantava pop rock, não sei o que, isso, e a coisa foi crescendo, né? Foi crescendo, aí eu fui me tornando profissional. Cheguei a entrar na faculdade de Educação Artística com habilitação em música lá na UFMT, mas acabei saindo porque eu vim para o Rio, e aí já emendei em carreira, e aí... Isso não pode, você sabe, né, Marcela? O quê? Você não tem que se formar. Porque, olha só, ministro tem que ter curso superior. Não, estou falando sério. Presidente da República, não. Mas você não quer ser presidente da República. Quer. Não, mas em compensação, ministro da Cultura, talvez você pudesse. Mas assim, eu acho que e aí depende... você tem que se formar. Não, mas não depende... é verdade? Não pode ser. Tem que ter 3º grau. Depende muito da carreira que eu quero ter. Depende muito do que eu quero fazer. Se o meu foco é a carreira artística, o fato de não ter um 3º grau completo não me atrapalha. Nem para ser ministro da Cultura? Não, mas eu devo dizer que eu não tenho essa intenção de ser ministra. Eu tenho intenção de ministrar da minha carreira. Vamos conversar daqui a 30 anos. Tá bom. Então tá, gente, olha só, tem outro detalhe. Ela também conhece a Tailândia. Hoje aqui tá cheio de gente que conhece a Tailândia. Verdade. Né, Camila? Camila conhece a Tailândia também. A gente vai falar sobre isso na volta do intervalo. Até já. Estamos de volta, vamos falar com Camila. Camila. Olha aí, teve participação, muito bem. Continuem participando pelo WhatsApp, o nosso número é 999035329. E aí, olha, a Valdeia Bernardo, ela comentou o seguinte: o programa começou maior astral com essa interpretação da Marcela com a música da Gal. E ela continua namorando a nossa caneca, ó. Ela gosta da caneca. Pois é. Maravilha. E o Ricardo Ferreira, ele disse que trabalho interessante da Marcela, ainda mais cantando Gal. Adorou. Que bom. Ótimo, que bom. Tá todo mundo gostando. Olha só, vamos conversar. A gente falou sobre a Tailândia e realmente aqui todo mundo foi à Tailândia, menos Ana Luísa e eu. Marcos foi à Tailândia, Vitor foi à Tailândia, Marcela foi à Tailândia, Camila foi à Tailândia. Eles conhecem, então, do que a gente está falando. Vocês sabem, pelo menos vocês visualizam uma coisa geográfica. Tem uma ideia. É muito impressionante, inclusive eu acho que tem tudo a ver esse programa, né, com o Marcos, hoje, a gente falar um pouquinho dos meninos da Tailândia, porque Sim. como você fala de mudanças globais, e eu acho que essa chuva que inundou a caverna, ela começou um pouco antes do que se esperava, que foi isso que surpreendeu os meninos lá dentro, que já conheciam a caverna, né? Que já tinham ido lá 2 vezes, eles passeavam, passeio na região, e que foram surpreendidos pela chuva, não conseguiram sair, ficaram presos 10 dias ao todo. 9 dias, eu acho, e depois... 9 dias sem comer. Sem comida, mas teve mais tempo. Foram 18 dias ao todo, né? Desde o momento que eles foram encontrados. Até o último sair, né? Desculpa, desde o momento que eles ficaram presos, dia 23 de junho. Até o último sair, Isso. que foi o que o pessoal não sabe, assim, ou sabe, mas não leva tanto em conta, é que a água é uma das coisas que mais mata no mundo. Dos fenômenos naturais, o que mais provoca mortandade é a água. E chuva nessa região de Moções ali.
Inclusive, a vez que eu fui na Tailândia é por causa de um centro de pesquisa da ONU, que é para chuvas, que tem em Bangkok, que é um dos maiores do mundo. Então, a maior parte das mortes ocorre nessa região em função das inundações, etc. Logicamente que não é quem vai para dentro de caverna, que aí já é um troço mais atípico, mas é perigosíssimo. Outra coisa muito interessante, que é muito um fenômeno de mídia, né, Vitor? Porque enquanto esses meninos, eram 11 meninos mais o treinador, 12 pessoas, estavam sendo resgatados no Japão. Uma chuva horrorosa, como não acontece há décadas, e que está matando gente sem parar, já matou 200 pessoas. E a mídia não dá o mesmo destaque, é uma coisa esquisita, né? 200 mortos. E esse resgate espetacular ocupando um espaço, né? Todo mundo fazendo mapinha para ver como é que, querendo entender. E a gente ficou muito interessado em saber dessa força que esses meninos encontraram com esse treinador. E eu queria que você falasse um pouco sobre como ele foi monge, né? Conta para mim um pouco o que você sabe. Não, realmente é incrível essa história, né? Quer dizer, nós temos aqui uma equipe de jovens entre 11 e 16 anos, um treinador com um background de, né, um histórico de ser monge e, quer dizer, fome, escuro, condições insalubres. Aquela água não dava para ser bebida. Eu ficava lendo ali reportagem, quer dizer, nós temos ali a água parecia lama. Foi até uma difícil que os mergulhadores suja, entraram. Né? Quer dizer, é realmente uma história milagrosa para praticamente, se a gente perceber assim. Né? Então, aonde entra a meditação aí? Quer dizer, eles chegam lá, os mergulhadores, encontram os meninos bastante calmos, serenos. As pessoas familiares vendo os vídeos ficaram bastante surpreendidos, né, pela serenidade das crianças. Eles poderiam estar pensando que o pior cenário iria acontecer, a morte estava iminente. Então, muita sorte de ter acompanhado eles, esse treinador, com esse histórico de meditação, sendo monge, tendo passado por uma tradição budista e tendo ensinado eles essa técnica ali. E o que a meditação pode oferecer? Porque você acha que lá na Tailândia, esses meninos não... Porque ele, tudo bem que ele é um ex-monge budista, então isso, a meditação, a mindfulness, que parte, né, da meditação budista, seria normal na vida dele. Mas esses meninos não têm tradição de meditação, você acha que não? Segundo o relatório que eu li, não. Tá. Eles aprenderam a partir da experiência desse então foi lá na caverna, foi lá na caverna. Esse Eck, que tem 25 anos, que é muito novo. Isso, muito novo. Muito órfão. Mas me permita, eu acho que a cultura deles é budista. Sim. É uma cultura budista, eles são né? muito envoltos nisso. Eles nascem assim. Então, eles podem aprofundar e virar monge. Mas eu só fui a Bangkok, fui 2 vezes. Mas Bangkok é uma cidade grande do tamanho do Rio de Janeiro, mas que você sente um nível de estresse muito mais baixo. Sim. Tá. Pelo lado deles budista, monges budistas. Marcos não é do tamanho do Rio de Janeiro, é maior. É maior. Tem 9 milhões. Então você sente, eu não sei se vocês sentiram isso também, que eles são envoltos nesse ambiente na cultura budista, nessa cultura da meditação como fonte de força. Né? Assim como a gente tem esse lado meio católico, meio umbandista, meio misturado aqui nosso, eles têm esse lado deles budista no sangue. Então eu acho que é mais fácil você interagir com essas crianças. Mas de qualquer maneira tem uma técnica que talvez eles não tivessem. Né? Qual é a técnica da meditação budista que ele deve ter ensinado para os meninos? Concentração. A questão da meditação ela pode ajudar bastante o nosso sistema neuroendócrino. Então, o que acontece quando a gente medita? A nossa respiração cardíaca fica mais devagar, a nossa frequência cardíaca diminui. Então, naquela situação de perigo, aonde o oxigênio era pouco, aonde não existia comida nem bebida, quer dizer, isso ajudou eles a sobreviver ali. Mas a técnica é muito simples. Quer dizer, você passa a prestar atenção no que você está fazendo agora, no respirar. Você sai da tendência que a gente tem de pensar sobre as situações, e numa situação dessa, a tendência de pensar que o pior vai acontecer. Então, se você diminui... Mamãe, né? Sim. Quero mamãe.
quero mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. Com certeza, com certeza. Tem como. Então, o que a meditação ensina a gente para fazer? Ela ensina a gente a trazer uma conexão maior com o corpo. Ah, legal. Ela diminui essa tendência da gente ficar preso nos pensamentos. Em vez de você ficar fazendo caraminhola, você volta pro teu corpo. Com certeza, com certeza. Você presta atenção no teu corpo. Exatamente. Mas cá entre nós, o teu corpo não estava se dando muito bem ali não, né? Não. Entendeu? Escuro. Ele estava com frio, estava com fome. Então, o teu corpo também não estava lá. Você voltava, mas não estava encontrando um corpinho assim. Não, eu acho que essa é uma história que a gente vai olhar para trás na história e vai realmente se surpreender a cada dia mais. Outra coisa, Vitor, não sei se acompanhou, mas uma coisa que eu fiquei muito curiosa foi quando eles salvaram os meninos, que eles começaram a resgatar, eles disseram que eles tiveram que escolher os que estavam em melhor condição para sair na frente. Por que isso? E deixar os que estão pior, inclusive o treinador que estava muito debilitado, porque ele deu a comida dele para os outros. É verdade. E os menorzinhos, inclusive, que estavam menos bem, eles ficaram mais tempo. Eu vi um mapa daquele trajeto que eles fizeram, a coisa realmente era muito precária. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam saber se os mais fortes conseguiriam passar por ali, se haveriam algumas dificuldades. Que dificuldades? Exato. Foi uma espécie de treino, né? Pegar os melhores. Com certeza. É verdade isso, porque tanto é que demorou 8 horas o primeiro para sair, e o último, 3 horas saiu. Eram 4 quilômetros, na verdade, de onde eles estavam até a saída. Fiquei impressionada com o número de mergulhadores. Foram 90 mergulhadores, né? E um deles, um tailandês que morreu. Teve uma morte. Teve um comentário aqui na internet da Cláudia Colares que ela disse que é errado dizer que foi um final feliz, pois teve a morte justamente desse mergulhador. Com certeza. Eu acho que a gente tem esses dois olhares, né? Quer dizer, uma situação muito trágica. Nós podemos aprender bastante sobre resiliência, como esses garotos vão aprender. Como é que você fica 9 dias sem comer e não morre? Porque são jovens, né? Eles são muito fortes, no sentido de que o organismo está no auge da sua força. Inclusive, quando as pessoas me dizem, não, esse treinador vai morrer, eu digo, não, gente, com 25 anos, gente, é o auge da sua força, você está muito forte ainda. Uma coisa que eu achei ótimo foi que a meditação dele pode ter servido para ele não se sentir culpado. Você acha isso também? O coach, né? O treinador. Porque a tendência foi ele que meteu os meninos na enrascada, não foi? Não foi ninguém. Sim. Foi ele que levou. Sim. Foi ele que não conseguiu tirar. Sim. A meditação, ela evoca bastante na gente atitudes de compaixão. A meditação não tem só um objetivo de concentração, de melhoria de humor, de melhoria emocional. Ela também ajuda a gente a criar mais empatia por nós mesmos e pelas pessoas à nossa volta. Então, eu acho que tudo, quer dizer, quão completo, né? Quão completo, então, e quão sortudo essa equipe teve essa possibilidade de estar em contato com alguém que entendia um pouco de como viver naquela situação. Realmente é o que a senhora falou, Cláudia né? Colares, que é nossa telespectador. Tem um ponto de tristeza, mas até os mergulhadores mesmos tailandeses, eles estão bem orgulhosos de todo esse processo e disseram até que essa morte não será em vão. Quer dizer, foram muitas vidas também que foram salvas nessa tragédia. Você tem um livro sobre mindfulness para crianças. Isso. O teu livro fala de crianças sem transtorno, com transtorno, todas as crianças você fala. O livro, na verdade, ele aborda como o pai, como o adulto, pode ensinar crianças a meditar. Na verdade, é até interessante, porque foi isso que aconteceu lá com o treinador, quer dizer, naquela situação ele ensinou as crianças a meditar. Então, um livro que eu publiquei recentemente fala na verdade, ensina aos pais, professores, terapeutas, a ensinarem crianças a meditar desde pequenininho. Quer dizer, imagina se nós pudéssemos ensinar as crianças a ter uma ferramenta para lidar com situações de desafio. Como seria? E aqui, acho que, inclusive, nesse mundo urbano que a gente vive contínuas situações de estresse, né? Com certeza. Não é ruim, nem que seja para esperar o ônibus que não chega, né? Com certeza. Eu acho que a gente precisa de resiliência. Nós vivemos num mundo desafiador. Se nós tivermos esse olhar para os jovens hoje, talvez o que a gente vai
conviver no futuro uma sociedade mais gentil, mais generosa, mais compassiva. Pelo menos essa é a missão da meditação, eu acho. Obrigada, Vitor, foi um prazer tê-lo aqui. Deixa eu perguntar para o Marcos. Marcos, você é um especialista, eu adorei essa história do Instituto Virtual, desculpe. Eu adorei essa história, o Instituto Virtual, ou seja, não tem sede física. Tem. Ah, Marcos, então não vale. Tem sede física? Tem mais de 1.000 metros quadrados de área construída. Eu achei tão chique um No Instituto início era, Virtual. mas É só no nome, vai completar então. 20 anos, a gente vai botando tijolinho, vai crescendo. Não é tão virtual assim. Olha só, como é que nós estamos em termos de situação global, aproveitando essas duas situações de excesso d'água na Ásia? Pela Organização Mundial de Meteorologia, a gente já está a 1,1 grau a mais, foi medido no fim do ano passado, em relação ao que a gente tinha antes da Revolução Industrial. Já subiu 1 grau. 1,1. 1,1. Isso registrado no ano passado, e sempre essa média é apresentada subtraindo o problema de efeito de ilha de calor das cidades. É. E todo ano eu dou uma olhada no site da OMM, quando eles publicam isso, porque aí não é previsão, aí é real. Não é aquela coisa de dizer que vai esquentar, está esquentando. Está esquentando. Bom, aí, tem um artigo que eu vi outro dia, até citado pelo pessoal do IPCC, que para cada 1 grau a mais 7% de evaporação. Tá. Então, se tem mais 7% de evaporação, teremos mais 7% de chuva. Porque o ciclo vai voltar. É. Agora, o que a gente não sabe aonde vai chover mais, aonde vai chover menos e em que época. Então, há muita incerteza. A gente sabe que os eventos extremos vão ser mais intensos e mais frequentes, tanto de seca quanto de chuva. Eu, se apostasse minhas fichas, dado essa história dos 7% a mais, apostaria que a gente está caminhando para um planeta mais úmido, em função desse efeito no ciclo hidrológico. Agora, dizer por região, dizer, olha, o Nordeste vai chover mais, isso aqui vai chover, eu não arriscaria, porque aí os modelos são muito frágeis ainda, principalmente para o hemisfério sul, que é onde a gente está, que tem mais terras submersas e menos terras emersas. Aí o efeito dos oceanos acaba sendo mais difícil de controlar nos modelos do que o efeito das terras emersas. A gente só consegue, então, essas duas coisas. Estamos realmente com 1,1 grau centígrado mais quente do que éramos na Revolução Industrial. Registrado o ano passado. Ou seja, final do século XIX. Isso, final do século XIX, isso. Né? 1850, então, a Revolução Industrial tem uma variação aí de região. E a gente está com mais chuva. E mais seca. Ainda não, eu não sei não dá para dizer eu não consegui ver ainda nas estatísticas se já está registrando um aumento de percepção nos rios, um aumento de percepção nos fluviômetros. Mas, por exemplo, a Bacia do Prata, que pega aqui Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, já está dando uns 30% a mais de vazão. Agora, há uma certa dúvida, porque houve mudança de uso do solo, então teve mudança de área, até falar do desmatamento, passando para a agricultura, etc., o que às vezes aumenta o volume de água em relação ao escoamento superficial, mas também em outras regiões do planeta, como por exemplo África, na mesma latitude, teve menos chuva. Então, às vezes é uma variabilidade regional que a gente não consegue. Vamos lá para o desmatamento. Duas coisas que eu estava lendo que são diferentes. A Rússia é campeã atualmente com 52 milhões de quilômetros quadrados. Pichins. E o Brasil em segundo lugar com 42 milhões de quilômetros quadrados. Não. É 1.000. Vamos. 42... O que você está falando? Taxa de desmatamento? A quantidade de mata que... de áreas que ainda existem de floresta. Isso, deve ser isso. Áreas florestais. Do mundo todo. Aí o Brasil deve dar uns 4 milhões, 4,2, uma coisa assim. A Rússia, e a Rússia deve dar 5 milhões e alguma coisa. Perdeu ou tem? Não, perdeu. As perdas de vegetação. A Rússia está com 52,9. A Rússia encabeça a lista dos países que mais perderam áreas verdes, com 52,9 mil quilômetros quadrados, e o Brasil perdeu 45,2 mil quilômetros quadrados de vegetação.
Tá, mas isso em que período? No período de 2017. Isso No é período de 2017. No último ano. Isso é o último ano. Pode ser, mas aí não está pegando só a Amazônia, está pegando Não, está pegando o somatório de mudança de uso do solo. Somatório inteiro. E aí, nesse artigo, ele fala duas coisas. Primeiro, que quando você tem Canadá e Rússia que perdem, mas eles perdem por incêndios de floresta, e o Brasil perde por obra humana mesmo, é desmatamento para plantar. É isso a diferença que existe? Olha só, Vera. Existe uma diferença de qualidade de desmatamento? Vamos nós aqui. Bom, nós somos produtores de alimentos. Estamos aí como principal produtor de alimentos do mundo. Eventualmente, em algum ano, em algum tipo de grão, a gente pode não ganhar. Mas a gente está em primeiro. Bom, e esse crescimento da nossa produção foi muito em cima da expansão da área plantada. Então, não temos esse nome, não é à toa, né? Brasil, porque cortamos e vendemos pau-brasil. E depois, da Mata Atlântica, sobrou 6%. Então, essa que vai do Rio Grande do Sul até Ceará. Aí, esse cordão todo só sobrou 6%. Aí, depois, quando aparece o pessoal querendo fazer tese ou dissertação comigo para estudar Mata Atlântica, eu digo só se for paleo Mata Atlântica. Porque atual eu vou ter uns pedacinhos aqui e tal, que a gente pode valorizar. Agora, se vocês quiserem estudar a floresta mesmo, vai para a Amazônia. Como eu trabalhei muito com a Amazônia, vai para a Amazônia, que lá tem floresta ainda para a gente estudar. E da Amazônia brasileira, que é o nosso de maior densidade vegetal, 300 toneladas de biomassa por hectare, enfim, até 1960 nós desmatamos 97.600 km² em 400 e poucos anos. Tá. Isso pelo número que o INPE trabalha. De lá para cá, de 60 até tempos presentes, acrescentamos mais ou menos uns 800 mil km². Quer dizer... 10 vezes o que a gente tinha feito em 400 anos. Exatamente. 10 vezes, não, 9 vezes, por aí. 10 vezes. Aí depende um pouco do cálculo. Tá. Por aí, né? Então a gente, na medida que foi colocando estradas, que foi expandindo principalmente a pecuária, a maior parte do nosso desmatamento é por boi. E hoje em dia soja, em seguida deles, aí vem outros tipos de coisa. Mas a pecuária, com nossos 200 milhões de bois, que é mais ou menos o mesmo nosso número de habitantes, ocupa 20% do solo brasileiro. Enquanto que todas as nossas áreas urbanas não chegam a 2%. Nossa, a gente tem boi pra caramba. E a média é um boi por hectare. Então, nós não somos um habitante por hectare. Tá. Nós somos uma densidade muito maior. Então, a gente, de fato, tem um desmatamento para o uso do solo agrícola. No hemisfério norte, o que aconteceu muito é que eles desmataram muito para uso do solo, também. Isso deve ter acontecido até um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Tá. Aí, depois que foi organizando a Europa, que a industrialização foi ficando mais forte, houve uma opção por comprar alimentos em outros países e diminuir as áreas produtivas. E aí você vai na Europa, etc., tem várias áreas voltando a ser floresta. Na União Soviética, ou na Rússia atual, houve também um efeito do aquecimento, que áreas que antes eram cobertas por gelo, hoje estão se tornando áreas florestais mais tempo do que as áreas antes que eram muito cobertas com gelo. E aí, nessas secas, eventualmente, tem incêndios florestais que ocorrem mesmo. Então, essa expansão, então, por gado e agricultura é aqui mesmo? É nossa? Sim. E o que você acha disso? Você acha que a gente teria que mudar o modelo econômico? Você acha que tudo bem, a gente pode continuar desmatando assim? Não, é delicado. É lógico que dependendo do ecossistema ou do bioma que a gente está trabalhando, o risco é maior. Então, quando a gente fala do cerrado, a gente está falando de 40, 50 toneladas de biomassa por hectare, uma biodiversidade um pouco mais baixa, enfim. Ele sofre, mas a gente não perde, talvez tanto quanto desmata a Amazônia. Que aí a gente perde muito em biodiversidade, em plantas que pode curar de câncer, que pode ter uma série de coisas ali que a gente não sabe. Há muitos anos atrás, quando eu estava morando fora, e minha tese de doutorado era essa história de uso do solo e biomassa na Amazônia e mudança do clima. Aí eu tinha que explicar para os franceses o que estava acontecendo aqui. E a história que eu contava era assim, eu digo, olha só, imaginem vocês, os homens das cavernas, chegando no estacionamento do Carrefour. Tá bom, o que esses caras vão fazer? Eles vão ficar um tempo do lado de fora do estacionamento, depois eles vão ter fome, vão invadir o supermercado
vão tocar fogo nas prateleiras e comer os caixas. Aí eles ficavam me olhando e digo, foi isso que vocês fizeram no Brasil. Vocês chegaram num enorme supermercado, que é as florestas tropicais, com altíssima biodiversidade, muito mais do que uma floresta temperada. Então, na França inteira tem em torno de 50 espécies arbóreas, e você tem num hectare na Amazônia 300. Então, vocês entraram, tocaram fogo nas árvores, comeram os caixas, que eram os índios, que podia contar para vocês o que tinha naquelas prateleiras. E agora vem contar para a gente que a gente não pode tocar na nossa floresta, né? Aí tem que levar em consideração. Então, eu acho que o que a gente tem que ter hoje é uma política centrada em aproveitar as áreas que já foram desmatadas. Isso. Porque tem muita área e que dá para dar emprego para uma multidão. Porque eu chegar na Amazônia e falar para o cara, olha, não desmata, e não oferecer a ele uma oportunidade de emprego e renda, é injusto. Porque a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, tem uma série de confortos, né? Etc. E eu falar para o cara da Amazônia que ele não pode ter nada, e pura e simplesmente porque eu acho que o desmatamento não é importante, não, ele tem que ter uma oportunidade para usar a terra desmatada, que já foi desmatada. E isso eu acho que a gente tem que rever e tem espaço para um monte de coisa. Bom, pelo menos isso. Obrigado, Marcos. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Estamos de volta, vamos com Camila Abreu. Vera, a gente tem muita mensagem aqui do pessoal comovido com a história, né, dos meninos da Tailândia e do resgate deles, e também tem interesse na meditação. Tem uma pergunta aqui da Carmen da Uberlândia, de Minas Gerais. Ela diz que ela trabalha com educação infantil. Ela queria saber qual é a idade possível para ensinar as crianças a meditarem. Ela diz que ela percebe que as crianças estão muito na defensiva e com alterações de humor. É verdade, a gente tem muita reatividade, né? E a meditação, ela ensina a gente a reagir menos. Eu acho que é exatamente isso que deve ter ajudado também os meninos, né? Quer dizer, aquele treino ajudou eles a não entrarem em pânico, não entrarem em desespero, porque reduz a nossa reatividade ao perigo. Então, a meditação, ela pode ser utilizada desde pequenininha. As crianças pequenas, com 2 anos de idade, elas já conseguem copiar o que você está fazendo. Então, se você meditar, se você colocar a mãozinha no peito, ou fazer um exercício pequeno de movimento, levantando os braços, inspira, abaixa os braços, expira, as crianças pequenininhas vão te copiar. Elas querem, elas estão sedentas por esse ensinamento, né? Então, acho que pode começar bem cedo mesmo. A meditação, ela pode ser integrada desde a infância. E aquele negócio, a gente não tem que também ter ilusões a respeito de si próprio. A gente não é calmo, entendeu? A gente não é aquela coisa, né? Não. Isso é um exercício, a gente pode aprender a ficar mais calmo. É uma musculatura que a gente se controla, é uma espécie de compostura espiritual. Você consegue chegar lá. Consegue. É um treino. Mas isso não significa que existe o perfeito, né? Uhum. O Gil Devan de Salvador, Bahia, ele pergunta se a meditação realmente ajuda a descansar a mente. Com certeza. Se não fosse a meditação, estaria mais agitado, mais raivoso, mais estressado. Eu acho que a meditação, ela nos ajuda sim a encontrar a paz no mundo tão frenético, tão agitado que a gente vive. A gente precisa de ferramentas assim. Maravilha. Ana Luísa, a gente precisa de andar de bicicleta, né? Com certeza. Mas conta essa história que seu pai ele fazia yoga e ele te ensinou, foi isso? Sim. Como o Vitor estava falando, eu na realidade copiava. Desde bebezinha, ele fazia os movimentos comigo em cima dele, né? Isso era uma coisa que eu lembro muito dele fazendo os movimentos e eu em cima, né? Junto com ele. E depois, quando eu comecei a ficar em pé e etc., eu copiava, eu fazia exatamente isso que você comentou. Eu copiava os movimentos que ele fazia e eu acho que isso me trouxe uma calma muito grande no sentido de conseguir controlar certas ansiedades. Eu sou uma pessoa muito tranquila, todo mundo fala isso, né? De diversas situações eu fico normalmente com muita tranquilidade, lido com as questões com muita tranquilidade. Você lida com o estresse bem? Sim. Porque o problema nosso é esse, né? Porque a vida é muito cheia de coisas hoje em dia. E uma coisa que eu sempre procuro, principalmente no trânsito, quando a gente está enfrentando um trânsito que é raivoso, né? Porque é o que a gente vê hoje, né? Que as pessoas estão muito tensas e muito nervosas. Eu procuro mandar energias boas para aquelas pessoas que estão ali, porque na realidade não. Imagina ela dizendo:
vai em paz, proteja né? esse filho da mãe que acabou de ultrapassar o meu carro. Que me tirou uma fina, né? que me tirou uma fina bem pertinho, um ônibus enorme de 16 toneladas que passou bem pertinho da minha bicicleta. Pedalando Proteja. pela paz. É um pouco isso. Eu acho que tem que ter esse pensamento mesmo, né? Até porque a gente precisa de um bom convívio, né? Falando do trânsito, a gente precisa conviver bem, porque somos todos parte dele, né? Ou como pedestre, né? Eu sou ciclista urbana e Você sabe que uma vez eu conheci uma menina que eu gostei muito, fiquei muito simpática, gostei dela. Disse, ai, que ótima amizade a gente está começando. Ela disse, olha, Vera, eu vou ali, eu vou pegar minha moto e depois eu passo aqui para te dar tchau, alguma coisa. Eu digo, que pena que a gente não vai poder ser amiga, né? Aí ela disse, mas por quê? Eu digo, porque eu não fico amiga de quem anda de moto. Eu não sou louca. Vai perder a pessoa daqui, sabe-se lá quando, mas vou perder, então não quero. E, em relação aos ciclistas, eu tenho um pouco esse sentimento, quando eu os vejo fora das ciclovias andando nas ruas. Sobretudo os que são atletas e que competem, que realmente precisam sair das ciclovias e se meter no meio do trânsito. Você não anda no meio do trânsito? Não, tem que andar. Tem que andar. Porque não tem jeito. Pelo Código de Trânsito, né, o nosso Código de Trânsito atual, que foi aprovado em 97 e se tornou efetivo em 98, ele determina que a bicicleta é um veículo, né? Por menos ideal que ele seja, ele existe e ele está ali. Não, ele é o máximo de um veículo. E é importante que a gente tenha ciência de que ele está ali, aquelas regras existem para também preservar a nossa segurança, né? A gente tem que andar no sentido do trânsito, existem certas regras e não haverão nunca ciclovias da ponta da porta da minha casa até o meu destino. Isso nunca vai acontecer. No caso aqui do Rio de Janeiro, a ciclovia é uma ciclovia muito turística, né? Ela é na orla, ela não me atende. Eu faço um trajeto em que existem ciclovias paralelas a ele, mas eu não utilizo porque eu tenho medo pela questão da segurança pública e eu tenho a questão da distância, porque o aterro do Flamengo, ele vai lá no mar, né? Você dá uma volta muito maior do que se eu fizer a linha reta que eu faço pela praia. Então, eu normalmente vou de Niterói até o Flamengo ou a Botafogo. Ué, e a ponte? Como é que você faz para atravessar a Bahia? Na barca. Desde 2013, a barca não cobra para o embarque de bicicleta de um tamanho regular. Antes você só podia embarcar com a bicicleta dobrável, hoje você embarca com qualquer bicicleta. Isso foi uma metrô também, você pode entrar com a bicicleta. Agora você pode entrar em qualquer horário com bicicleta dobrável. Isso foi uma vitória recente, na realidade. Ela ainda vem que você tem que cobrir a bicicleta com uma capa, isso é uma obrigatoriedade. A gente não sabe qual vai ser a questão em relação a isso, porque nem todo mundo tem capa, pode botar um saco plástico. E a gente não entende bem qual é a utilidade da capa. A capa, na realidade, protege as pessoas da corrente da bicicleta que tem. Isso a gente até entende o porquê da capa, mas pode ser, mas pode ser um saco plástico de lixo reforçado. Pode assim, só cobrir a corrente, talvez. Então, a gente não sabe bem como vai ser isso, porque é recente agora, passou recentemente. Nos finais de semana e depois das 8 da noite, a bicicleta pode embarcar no metrô. Quanto você acha que é razoável você pensar? Eu tinha uma tia aqui em Buenos Aires que ela dizia, Vera, até 12 quarteirões eu ando, depois eu pego um ônibus. Qual é assim, a medida que você tem? A partir de que momento você acha, até que tamanho? Até 5 quilômetros é o ideal. Não é pouco, não? E até 8 quilômetros é uma medida razoável. Isso em cada pernada, né? Ida, 8 quilômetros e voltar 8 quilômetros. Você faz isso ou você faz mais? Eu faço em torno de 16 a 18 quilômetros todo dia. De ida e volta, né? Ida 16 e volta 16? Não. 8 e 8. 9, 10 às vezes, um pouco mais, depende um pouco. É cansativo, não? Eu não sinto nada, assim, eu me sinto muito feliz, inclusive. E quanto tempo você leva? Olha, da minha porta da minha casa até o Flamengo, sem contar o tempo da barca, né? Porque não conta. Eu levo 30 minutos aproximadamente, um pouco menos. Depende um pouco. Quer dizer, dá de 10 em qualquer transporte público.
Com certeza. Tá. E a grande questão, Vera, é que a gente precisa que a legislação ela dê subsídios para que a gente crie mais infraestrutura para trazer mais ciclistas. Quanto mais ciclista na rua, mais segura vai ficar. Claro. Então, a grande questão hoje, a gente da União de Ciclistas do Brasil, a gente faz uma incidência legislativa federal, a gente está fazendo um manual de incidência legislativa estadual e municipal. O que é o manual de incidência legislativa? Para que as organizações, a União de Ciclistas do Brasil, ela é um conglomerado de diversas organizações, né? Eu sou do Bike Anjo, eu sou do Mobilidade Niterói e a gente faz parte da UCB. E isso significa que a UCB ela representa, no âmbito federal, diversas organizações, mas localmente cada uma precisa fazer essa incidência, tanto estadual quanto municipal. A gente não teria condições de abraçar todos os municípios de que a gente tem associados, né? Então, a gente faz essa incidência lá em Brasília, a gente tem uma pessoa lá. Hoje a gente está com 2 matérias muito importantes, que é a reforma do CTB, ele está sendo reformado. Reforma do Código de Trânsito Brasileiro. E isso é algo que está tramitando hoje, mas que deve ser votado e deve avançar só no ano que vem, depois das eleições. Então, nessa reforma, basicamente, vocês estão trabalhando com a inclusão do Na realidade, ciclismo, com a mudança de alguns critérios. em relação ao ciclismo. A gente fala, por exemplo, o Código de Trânsito, ele fala, por exemplo, em bordo de pista. Mas o bordo de pista não tem uma delimitação do bordo. Então, aonde que o ciclista deve pedalar? É na via, no bordo da via. Mas qual é o limite do bordo? Quantos centímetros tem esse bordo a partir da calçada? Porque às vezes não tem nem calçada, né? Não se tem uma medida. Então, a ideia é mudar o texto para que o ciclista deve andar na via. Porque isso, você tira qualquer ambiguidade. O motorista, ele deve ultrapassar o ciclista a 1,5 metro de distância. Quanto é 1,5 metro? Você sabe quanto é 1,5 metro? Visualmente falando, né? A gente não isso, é a distância desse sofá. Quando você abrir o braço, é o meu braço porque aberto. Eu sei que isso daqui é a minha altura, Exatamente. então eu tenho 1,64 m, Exatamente, mas deve dar 1,5 m. Então, é quase a distância de um carro inteiro. Então, o que a gente quer que mude é que o carro tenha que mudar de faixa. Porque ele mudando de faixa, ele vai né? Fica um discurso mais claro. Fica né? assim, mais simples. Então, assim, existem diversos pontos. Existe também uma incidência sobre a mobilidade ativa, que não é só a bicicleta, que é a pessoa a pé. Não, eu adoro. Mobilidade ativa, olha só. É bicicleta, é pedestre, é a cadeira de rodas, é o carrinho do bebê. Exatamente. É a patinete, é o velocípede. Patins. E o patins. Skate. E o skate. Então, assim, a gente faz essa incidência. Hoje a gente tem um projeto de lei no Senado que está tramitando agora. A gente está, assim, precisando, inclusive, do apoio das pessoas. O PL que tá no Senado agora é do programa Bicicleta Brasil. Legal. É muito importante. Está havendo uma consulta pública no site do Senado hoje. Ela já está com mais de 700 votos, mas a gente precisa de uma força maior aí. O relator da Comissão de Infraestrutura deve dar o parecer dele sobre o programa hoje. Ainda deve sair até o final do dia. Então dá tempo ainda de participar? Dá tempo de participar até a votação. Então, e a votação só deve acontecer depois da volta do recesso. Então fala aí rápido que a gente tem que terminar e aí a gente precisa saber qual é o site que a gente vai da Câmara de Deputados. O site do Senado é o programa Bicicleta Brasil. Se você buscar no Google Programa Bicicleta Brasil, você vai encontrar o site do Senado ou da União de Ciclistas.org.br. A gente tem lá no nosso site também as informações. E aí a gente pode participar. Pode participar da consulta pública. É muito interessante. Maravilha, Ana Luísa. Muito bom. Você não gostaria de terminar o programa cantando? Adoraria. Nós também adoraríamos. Então vai lá. Vai lá. Vamos lá, Deixa gente. eu aproveitar. Enquanto isso, eu vou agradecer aos nossos convidados. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada a vocês. A gente volta quando, Camila? Amanhã. Que horas? 5h30, certinho. Vai ser muito bom, então. Vamos lá, Marcelinho. Então agora a gente vai fazer o Quereres, do Caetano Veloso.
Onde queres revólver, eu sou coqueiro. Onde queres dinheiro, eu sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. Onde sou desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim, o não, talvez. E onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou chinês. A bruta flor do querer. A bruta flor, bruta flor. Onde queres o ato, eu sou o espírito. Onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre decassílabe. Onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, eu sou herói. Eu queria querer te amar o amor, construir-nos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés, e vê só que cilado amor me armou. Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. A bruta flor do querer. A bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. Onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. Onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. Onde queres coqueiro, eu sou a luz. O quereres estar e sempre afim do que mim é de mim, tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender